Tá, perfeito. Tá bem informativo, né, galera? Tudo que vocês precisam tá ali. Claro, não saiam do grupo, tá? Não saiam do grupo, porque hoje a ideia é trazer essas estratégias práticas voltadas para alimentação, e tratamento nutricional de fato do lipedema, tá? Ao final também, como vocês já sabem, eu sempre mostro aqui a abertura das 10 vagas pro programa Musa Recomp, né? Então são sempre 10 vagas que eu abro e normalmente elas fecham de imediato, né? Então é para a galera que está na live, eu não costumo oferecer fora da galera que está na live, por isso que eu tento sempre colocar o maior número possível de pessoas para dentro da live, que normalmente a galera fica fora do programa e depois fica braba comigo. Mas é que eu limito a 10 vagas, senão não tem como eu dar conta, tá? Além disso, sempre vocês vão ter ali tanto as aulas, os e-books que eu trago de informativos para vocês, não só sobre lipedema, mas sobre recomposição corporal, né? Sobre tudo que envolve a aplicação da nutrição para resultados de fato para vocês, transformar a composição corporal de vocês, ter melhora de aspectos da celulite, do lipedema, né? Eventualmente a gente abre desafios gratuitos também, então não saiam dali. Tá ok? Mesmo que, olha, eu olhei o programa Musa Recomp, não é o que eu busco agora, ok? Então, ok, mas fica no grupo, tá bem, galera? Vamos ao que interessa, então. Tá aparecendo a tela aí para vocês? Tá aparecendo direitinho aí a tela para vocês? Sim? Então tá. Vamos com tudo, então. Beleza. Então hoje a gente vai entender as principais diferenças, né? E dessa forma descobrir soluções que envolvam o tratamento nutricional voltado para o lipedema. Para quem ainda. Opa, tá dando um barulho aí para vocês? Estranho. Tá dando um. Tá, deu. Vamos lá. Para quem ainda não me conhece, pessoal, tá dando um barulho, uma interferência para vocês? Aqui para mim tá dando. Normal? Tá, beleza então. Tá só para mim aqui. Então, para quem não me conhece, eu sou Fabrício de Grandes. Sou formado em nutrição aqui pela Universidade Federal de Pelotas, formado em educação física também. Muita gente não sabe disso, mas eu também sou formado em educação física, né? Sou especialista na área de fisiologia do exercício, condicionamento físico e saúde no envelhecimento, mestre em nutrição e atualmente finalizo meu doutorado em nutrição, com pesquisa sobre restrição calórica, né? Uma coisa muito importante quando a gente quer, inclusive, tratar de celulite e lipedema. Vocês vão descobrir isso hoje, tá? Um ponto muito legal também é que eu trabalho tanto como professor, mas também como atendendo principalmente mulheres que querem transformar a composição corporal delas, né? Tanto no conceito online quanto presencial aqui na cidade, mas atualmente, principalmente na ideia do online. Já realizei mais de 5.000 atendimentos, já atendi mais de 5.000 pessoas. Acho que número de atendimentos eu não tenho nem ideia, assim, de quantos já foram, mas acredito que com certeza mais de 30.000 foram, né? Mas diferentes pessoas, eu já atendi mais de 5.000 pessoas, com principalmente mulheres tendo excelentes resultados quando se trata de recomposição corporal, que vocês vão entender que é um ponto muito importante quando a gente fala, de fato, da celulite e do lipedema. Então, aqui vocês podem ver tanto mudanças drásticas no ganho de peso, sei que muita gente aqui não quer ganhar peso, tudo bem, né? Mas tem pessoas que vão acabar ganhando peso, aqui como a minha paciente, a Chay, e ter muita melhora de composição, então ela acabou ganhando peso e tendo resultado na questão estética, né? Pessoas que querem resultados mais pontuais, né? Mulheres que querem resultados mais pontuais, como por exemplo, sair já de uma composição corporal muito boa para uma composição corporal melhor ainda, né? Então, né, essa foto é muito legal porque mostra que mesmo pessoas que já têm baixa quantidade de gordura tem essa questão da celulite muito evidente. Por quê? Tá, pessoal? Vocês vão entender isso hoje.
as características hormonais das mulheres levam naturalmente, tá? Vocês têm que principalmente entender que isso é um processo natural da mulher. A gente estima que mais de 95% das mulheres que têm mais de 30 anos têm algum grau de celulite. Ok? E também trabalhar muito dentro do emagrecimento, perda de gordura, que a gente vai falar do emagrecimento como perda de peso, ok, mas sempre como perda de gordura associado à recomposição corporal, resultados que sejam do ponto de vista agudo, mas que também, né, você sabe que eu sou o cara que eu defendo muito aqueles resultados imediatos, né? Mas como assim? Achei que tu era contra resultado rápido. Não, não, eu sou a favor, desde que seja bem estruturado, né? E com base nesses resultados rápidos, a gente motivar aqui, que nem na minha paciente Laura, o que ela vai observar 4 anos depois com muita melhora. E é isso que eu espero de vocês também. E também aqui é uma paciente que é minha paciente há bastante tempo também, com um relato, né, bem curioso aí de que chega a estar perdendo as calças, né, só que as condições aí dela, por exemplo, mãe de duas filhas, trabalha com a medicina, ou seja, onde eu quero chegar com isso, né, é mostrar que todo mundo que tem uma rotina pesada, que nem eu imagino que seja de vocês, consegue ter resultados, né, desde que esses resultados sejam bem calculados para os teus objetivos hoje e principalmente que respeitem as tuas condições, ok? Então, hoje vocês vão entender por que que algumas estratégias de fato não funcionam, tá? E como que a gente vai colocar uma abordagem científica na prática, porque vocês sabem que eu sou chato com isso, né? E transformar de fato a composição corporal de vocês, tendo vocês lipedema ou não tendo lipedema, tendo vocês celulite ou não tendo celulite, o que é muito provável que não tenha ninguém aqui, né, nessas condições, porque, como eu falei, mais de 95%, então é muito provável que todas vocês aqui tenham algum grau de celulite, né? E de fato, né, a gente colocar isso na prática para vocês solucionarem. E eu faço uma pergunta para vocês. Faço uma pergunta para vocês. Vocês, falando de celulite, tá? Eu vi que várias têm lipedema também. Mas falando de celulite, quem aqui já tentou de tudo, tá? Quem aqui já tentou de tudo e até tinha resultado num primeiro momento ou nem tinha resultado e mesmo tentando de tudo não viu reduzir essa questão da celulite? Comentem aqui no chat, por favor. Quem aqui já tentou? Estratégia diferente para reduzir celulite e não viu o resultado, pelo menos que gostaria de ter visto. A Roberta falou: eu tenho celulite, eu dieta, atividade física, mas não resolve. Ó, a Roberta falou assim, a Roberta não, desculpa, a Adele. Que nome bonito, Adele, hein? Nome bonito. Bom dia a todos. Onde tem acesso ao e-book? No grupo de Whats, tá? Se ele ficou fixado até ontem ali na descrição, só que daí hoje eu coloquei o link para o nosso grupo, né, para o nosso encontro. Então não sai do grupo que se tu entrou recente no grupo, eu coloco ali de novo, tá? Que excelente pergunta que a Marina fez. Olha só, eu só posso fazer pilates por conta de problemas físicos. Ainda assim, é possível hipertrofiar? Eu quero que tu entenda o seguinte, tá? Eu tenho, inclusive, um livro publicado sobre isso, tá? Que é o livro sobre hipertrofia muscular, 5 estrelas na Amazon, tá? Um excelente livro, a galera gosta bastante. Qual é um ponto que eu destaco muito aqui? Hipertrofia não é só pro garotão que quer ficar bombado. Bombado no bom sentido, né? Forte. Não é só pra menina que quer ficar mais gostosona. Hipertrofia é ganhar músculo. Todo mundo precisa ganhar músculo. Por que que eu faço essa ressalva aqui? Porque ontem ainda teve essa discussão. Quem não viu nos meus stories, depois acessa ali para ver. Ontem ainda a gente teve essa discussão, né? Me questionaram a respeito, não, mas a mulher com lipedema não pode buscar hipertrofia. Não, não, peraí, tu tá confundindo as coisas. De fato, dependendo do grau do lipedema, então, ou seja, é bem discutível, tu não pode ter situações de extremo impacto. Isso é um fato. Mas, por exemplo, tu já parou para pensar que, inclusive, claro, não é na mesma levada de uma musculação com alta intensidade, né? Mas o Pilates também pode levar ao ganho de músculo falando de hipertrofia num ponto de vista saudável.
A musculação realizada da maneira correta, sem impacto, entendam, impacto, às vezes a gente pensa que agachamento é impacto. Eu tô falando impacto de alta intensidade, certo? É possível e tu deve buscar hipertrofia, principalmente pensando em melhora da composição corporal, né? E aí a Joyce falou assim: tive sorte na genética até os 30, 35 anos. Após os 40 apareceu celulite e não consigo eliminar. Sim. A Mayara falou, eu já tentei de tudo, vários cremes que Não, creme e chá para celulite, infelizmente, para celulite, tá? Para celulite, vocês já vão entender isso. A gente precisa. Entendam que a celulite, o nome é lipodistrofia ginoide, ela nada mais é do que um emaranhado do teu tecido adiposo ali, que ele vai crescendo naquela região, né? E as fibras ficam disformes. Então, o que que tu precisa como tratamento principal para celulite? Tá? Principal para celulite é uma dieta estruturada para recomposição corporal, porque tu precisa perder gordura. Se aquilo ali é a gordura que está acumulada e ela se acumula naquela região, né? E ela. Tanto que a primeira coisa que acontece com quem perde gordura, de fato, é ir reduzindo celulite, mas tem que perder gordura, tá? Ah, olha a Zilda, ó, que relata. Ah, a Marli primeiro. Eu já tentei, mas não vi nenhum resultado. Fazia massagem com a escova de cabelo. Sim, várias estratégias foram criadas, né? Mas o que a gente precisa é de fato um cálculo específico. Antes de descobrir lipedema, achava que era celulite. Eu só descobri que era lipedema porque emagreci 50 quilos com a bariátrica e minhas pernas não diminuíram. Sim, aí é. A Roberta, até os 30 anos, era fácil demais perder peso solítico, mas depois, acabei de falar, tu já tava, né, na live? Acabei de falar sobre isso, Roberta. Anne, pra mim também não resolveu atividade física. Tenho lipedema e não vejo resultados nos membros inferiores. Por aqui, drenagem, exercício. A drenagem linfática, dele, é uma das estratégias mais interessantes que a gente tem no lipedema, ok? Ó, Roberta, boa pergunta mesmo. Sou cardiopata e quero hipertrofia também. Tu deve buscar hipertrofia. É isso que vocês têm que entender que eu vou trazer hoje aqui pra vocês. A gente vai desassociar a ideia de hipertrofia. Por exemplo, hipertrofia, tá? Se eu penso em hipertrofia, não, Graciele Barbosa. Não, hipertrofia, eu tô falando de uma idosinha com 90 anos. Ela precisa de hipertrofia. Eu tô falando de vocês. Eu tô falando da Roberta, que é cardiopata, ela quer perder gordura, ela tem todo esse direito, ela deve pensar nisso, né? E ela quer recomposição corporal, ou seja, recomposição corporal também orienta a ganho de massa magra. Tu precisa de ganhar massa magra também, certo? Ah, sim, sim, Lúcia. Aí é outro caso da celulite, tá? É outra situação, certo? Sim, a massagem ajuda. A Joyce perguntou, pô, trouxe uma dúvida que com certeza é de todas, hein? A dúvida após os 40 anos da mulher é preservar e fazer massa muscular ou emagrecer? Ha! Sabe o que que... Joyce, tu me acompanha há bastante tempo? A minha área de expertise, inclusive o programa que eu vou mostrar hoje para vocês depois da aula, então fiquem até o final, é o Musa Recomp. É um programa específico para mulheres que buscam recomposição corporal, certo? Que é a área que eu mais estudo e trabalho hoje, certo? A ideia de perder gordura e ganhar massa magra ao mesmo tempo. E aí tu pode estar te perguntando assim: "Ah, mas isso aí é só para atleta?" Não, não, não. As pessoas que mais têm, eu fui o primeiro nutricionista, né, a certificar outros nutricionistas no Brasil para trabalhar com recomposição corporal. E hoje, a recomposição corporal deve ser o objetivo de grande parte da galera, que é ganhar massa magra e perder gordura ao mesmo tempo. É aquilo, por exemplo, já passaram por aquele processo de emagrecimento e viram que mesmo emagrecendo ficava flácido? Já passaram por isso, né? Já eu sei porque muita paciente minha me fala disso. A gente precisa eu vou falar de maneira bem informal para vocês, tá? Vocês precisam preencher aquilo, certo? Então vamos lá. Deiser, eu vou falar disso hoje na palestra, tá? E eu quero que vocês vão relatando aqui para mim, né? Eu vou ir passando para ser bem objetivo, mas eu quero o que que mais incomoda vocês na celulite ou no lipedema ou nos dois? Deixem aqui no chat. Eu quero saber de vocês. Tá bem, pessoal? Bom, esse gráfico aqui eu adoro utilizar, tá? E eu mexo. Eu fui uma vez numa palestra na, na UFPEL, tá? Onde era sobre estratégia para mulheres atletas, tá? Mas as mulheres atletas também têm variação de hormônio,
muito parecido com nós que não somos atletas, né? Então, enfim, os atletas têm essa variação hormonal muito semelhante, independente de ser homem ou mulher, uma variação semelhante à nossa, né? Então, se vocês pegarem as alterações que vocês sofrem em 28 dias, eu fiz essa brincadeira e pensando, não deixa de ser verdade, um homem vai sofrer às vezes em 28 anos. Ok? Então, vocês têm características como a produção aumentada de estrogênio, né, que vai trabalhar no armazenamento de gordura no tecido subcutâneo, né? Especialmente aonde que vocês veem essa gordura? Quadril, coxa, né? Além disso, vai influenciar aquilo que a gente chama de, é um termo técnico bonito, permeabilidade capilar. Ou seja, vai favorecer retenção, certo? Além disso, progesterona, que também é mais evidente no público feminino, onde vocês vão estar, ver esse hormônio muito associado com retenção hídrica, né? E aí, quando eu falo que mulheres é, precisam, na definição muscular, de 3 pontos, vocês vão entender o que eu estou falando, que é o seguinte. A gente não precisa só de pouca gordura. Quantas vezes vocês viram uma amiga de vocês dizer que tem, eu tenho 12% de gordura. Pô, mas tá baixo o percentual de gordura dela, como é que não aparece os gominhos no abdômen, né? Por quê? Porque a mulher não pode pensar só em baixo percentual de gordura. Ela também tem que ter muita musculatura e pouca retenção para aparecer. Então, é um complexo de 3 fatores, né? Pouca gordura, pouca retenção e muita musculatura naquela região, se tu quer de fato definição muscular, né? A famosa recomposição corporal. Além disso, vocês, né? Eu já ia dizer a gente, tá? Mas vocês têm muita influência genética, né? Na questão de desenvolvimento da celulite, certo? Desenvolvimento. Então, muito provavelmente, né? Muito provavelmente, as mães de vocês possuíam em regiões específicas. Então, as minhas pacientes falam muito, né? Ai, naquela região ali lateral, onde eu acumulo muita gordura. Muito provavelmente, grande parte da tua família tinha isso também. Então, onde eu quero chegar, grande parte da questão genética e hormonal, né, é fator decisivo para vocês desenvolverem a celulite e ela incomodar tanto vocês assim, certo? E é claro, vocês já ouviram aquela frase famosa, né? A gente tem que puxar o gatilho, né? Tem o gatilho, mas a gente tem que puxar o gatilho. Então vocês podem ter toda a questão hormonal, toda a questão genética, mas o que realmente vai desenvolver, né, vai desenvolver esse aspecto da celulite, vai ser a tua epigenética, ou seja, uma associação entre o que é o ambiente e o que é a tua genética, ou seja, o estilo de vida. Então a gente está falando aí de uma real dieta inflamatória, tá? Não se preocupe que eu vou abrir para as dúvidas de vocês. Fiquem bem tranquilas com isso, tá? Mas de uma real dieta inflamatória, né? Que é consumo de adição de gordura trans, né? Ultraprocessados, que muitas vezes a gente acaba esquecendo que esse é um ponto muito especial na questão de inflamação crônica de baixo grau. Além disso, ter sobrepeso é um fator decisivo para desenvolvimento da celulite e inflamação, né? Às vezes a gente traz conceitos como, não, alimento inflamatório. Aí do nada alguém sai com, é porque iogurte é inflamatório. Não, calma, 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 tu tá confundindo tudo. Tu tá confundindo tudo, tá? E eu já vou explicar isso para vocês. Além disso, uma coisa que muitas de vocês passam, estresse crônico, né? Que a gente sabe que cortisol elevado de fato vai aumentar a possibilidade a gente chama de lipogênese, né? É colocar gordura para dentro da célula, é colocar gordura para dentro da célula de gordura. Basicamente isso, tá? Pensem assim, isso é um ponto muito curioso. Se alguma de vocês, inclusive, já fez alguma cirurgia, né? Eu sei que a colega fez bariátrica, mas, por exemplo, abdominoplastia. Vocês sabiam, como ponto de curiosidade, que a gordura a gente não tira a gordura. Muita gente, eu tiro a gordura. Não. A gordura, ela tá ali, né? O teu tecido gorduroso tá ali. O que que a gente faz? A gente joga, a gente projeta quando sobra energia para dentro da célula de gorduras,
os triglicerídeos, e ela vai aumentando ou ela vai diminuindo. A única forma que a gente tem de retirar mesmo é cirúrgico, por exemplo, né? Mas ela aumenta e diminui, entenderam? Sabiam dessa? Então a gente basicamente, de maneira bem informal, a gente infla e desinfla, né? E também, pessoal, uma coisa que dá para consumir álcool? Dá. Ter resultado em recomposição corporal e consumir álcool? Dá, mas tem que ser estratégico, tem que ser calculado. Hoje a gente, inclusive, reconhece que existem cálculos específicos para se trabalhar com o consumo de álcool, desde que ele seja calculado dentro do modelo dietético, né? Então vocês precisam de um nutricionista que faça isso para vocês. Mas o que vai realmente, né, puxar esse gatilho de vocês é o estilo de vida, né? Já para vocês entenderem alguns pontos, pessoal, para vocês entenderem alguns pontos, tá? O lipedema e muita gente às vezes confunde, né? Tanto o lipedema com a celulite, né? Quanto o lipedema com o próprio sobrepeso e a obesidade, tá? Então, pontos muito importantes. Enquanto no lipedema, né, o acúmulo de gordura, ele é, digamos assim, ele é mais simétrico em relação à coxa, a membros superiores e inferiores, né? Na celulite, né? Na celulite e na própria obesidade, onde vai aparecer mais celulite, ela vai ter um padrão ou androide, que a gente chama, né? Que é mais na região abdominal, certo? Ou até mesmo mais ginecoide. Ó, o nome já diz tudo. Glúteos e coxas, né? E lógico, dessa forma, a celulite, ela vai responder muito mais fácil, entre aspas, né? A estratégias de nutrição e treinamento, ok? Agora, isso não quer dizer, e aí muita gente confunde, que o lipedema não vai ser responsivo. Ele responde, tá? Ele responde, só que ele não é tão responsivo à restrição energética como a obesidade e a celulite. Sobrepeso, obesidade e celulite, se trabalha da forma certa com a restrição energética, vai responder. Vai responder. O lipedema, dependendo do grau que ele tá, por exemplo, a gente vai precisar, inclusive, de terapias específicas, como, por exemplo, a lipoaspiração especializada para aquela, ideia. Eu já tive, por exemplo, pacientes, né, que tenho, inclusive, consultam comigo ainda, que perderam muita gordura a ponto do abdômen tá ali, ó, tá marcado. E a região da coxa e do quadril ainda. Desculpa, da coxa e do quadril não. De membros inferiores, né? Ainda tinha aquele aspecto muito saliente do lipedema. Apesar de ter reduzido um pouquinho, ainda tinha esse aspecto muito saliente, né? O que seguia incomodando aquela paciente. Então, nesse caso, ela precisou de uma intervenção, médica específica, certo? Ah, mas não responde à nutrição e treinamento? Responde. Só que ele é menos responsivo. Um ponto muito importante também que vocês têm que ter, gente, é que a probabilidade de vocês terem celulite e estarem confundindo com lipedema é muito maior. É muito grande. Por quê? Porque a celulite, enquanto ela vai ser apresentada em mais de 90% das mulheres, 95%, como eu falei para vocês, o lipedema, aqui no Brasil, onde tem um grande percentual de prevalência do lipedema, ele vai ser apresentado ali em no máximo 12, 13, 14, 15% das mulheres na idade adulta, ok? Né? Outra coisa que se utiliza, inclusive, dentro do diagnóstico clínico, né, que é a dor espontânea ao toque, certo? A sensibilidade no lipedema, né, é muito maior, inclusive na celulite, só em graus muito avançados, que pode causar, né, essa sensibilidade. O lipedema, independente de estar no grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, ele já vai apresentar alguma sensibilidade ao toque. Agora, a celulite, em níveis iniciais, não vai apresentar essa sensibilidade, ok? No tratamento, estratégia nutricional, drenagem, né, linfática,
são comum aos dois. São comum aos dois. Ok? Enquanto que no lipedema a gente ainda vai pensar, né? Eu trabalho muito isso quando eu estruturo uma dieta voltada para essa situação. Eu penso em alimentos e até suplementos que podem melhorar a circulação linfática, o que vai contribuir com redução da retenção, etc. Mas o ponto de destaque é que no lipedema, em graus muito avançados, né? Então vou até mostrar aqui para vocês, por exemplo. A gente está falando já graus aqui que, né? A gente está falando de um grau 3, 4, possivelmente aqui, né? Aí a gente já vai estar observando a necessidade eventual do trabalho, por exemplo, cirúrgico, certo? Lembrando, diagnóstico de lipedema, tu só pode afirmar que tem lipedema depois de um diagnóstico clínico por um profissional formado em medicina. Eu tenho vários endócrinos que eu trabalho aqui na minha região e até mesmo online, né? Que eles trabalham com o tratamento do lipedema e eles que vão diagnosticar. O diagnóstico é basicamente clínico, ok? Vai envolver história clínica, né? Até mesmo pensando do histórico familiar, porque ele tem uma influência genética absurda, né? Quando foi o início dos sintomas, porque ele vai variar conforme variações hormonais ali, como gestação, menopausa, puberdade, certo? E sintomas associados, então dor ao toque, né? Ou até dor espontânea, sensação de peso nas pernas, que é uma coisa que muitas portadoras de lipedema relatam. O exame físico, onde um médico que vai diagnosticar, ele vai observar principalmente esse acúmulo simétrico, né? Ele vai observar também alteração de textura do tecido adiposo, né? Se tem nódulos irregulares, né? Se são palpáveis no tecido subcutâneo, né? Presença de edema, piora ao longo do dia, inclusive desse edema. Também tem um famoso teste do pinch, né, que é comprime a pele em áreas afetadas, mas isso é com um profissional habilitado, formado em medicina, ok? Isso tem que ficar muito claro. O único profissional que pode dar diagnóstico de qualquer doença, porque o lipedema, diferente da celulite, é uma doença crônica progressiva, certo? É o profissional formado em medicina, né? E ainda ele pode se valer de exames complementares, como a própria ultrassom com Doppler, né? Enfim, pode até utilizar a ressonância magnética para de fato, né, caracterizar, olha, essa pessoa tem lipedema. Então isso tem que ficar muito claro. Principalmente, gente, porque, como eu mencionei aqui para vocês, a gente tem aqui 30 pessoas aproximadamente na live. Não se esqueçam, tá? O Musa Recomp ele é só para 10 pessoas, tá? Não se esqueçam disso. Então, ó, a Zilda falou, ó, o meu foi o vascular que deu. O diagnóstico. Fiz o Doppler também, entenderam? É isso que eu tô falando, certo? Então, precisa dessa, dessa característica, né? Digamos assim, desse diagnóstico. Ó, a Adele, no meu caso, foi angiologista, angiologista também, certo? Então, o diagnóstico. Então, vocês estão com a faca e o queijo, entre aspas, na mão, para entrar num tratamento nutricional, porque vocês têm esse diagnóstico prévio. Mas grande parte da galera acaba se confundindo e muitas vezes, na verdade, uma celulite em estágio mais avançado, por exemplo. A Rafa falou, no meu caso foi endócrino, certo? Que também para diagnóstico, também seria os médicos mais adequados, vascular, angiologista, né? E a endócrino, né? O meu foi o vascular fazendo Doppler, a Anne falou. Então, vocês estão num ponto muito importante para entrar em estratégias específicas no tratamento do lipedema, seja na questão medicamentosa, com um médico específico, ou, claro, como eu mencionei aqui, na questão nutricional. Tá? A gente tem quatro pontos, tá? Quatro pontos. Lembrando, enquanto o médico é o profissional habilitado para dar o diagnóstico, o nutricionista é o único profissional no Brasil que tem habilitação para te prescrever uma dieta. Nenhum outro profissional pode fazer isso, ok? Então, enquanto o médico vai ser o responsável pelo diagnóstico, o nutricionista e legal, assim, legal é o modo de falar, né? Gostaria que vocês não tivessem, mas legal que vocês já têm esse diagnóstico prévio, isso facilita muito, por exemplo, o meu trabalho com vocês, né?
e onde a gente vai pensar em quatro pontos, tá? Reduzir inflamação crônica, que é gerada pelo tecido adiposo, né? Porque, para quem não sabe, o tecido adiposo é um tecido altamente inflamatório, ok? Ele é um tecido com característica de um órgão endócrino, digamos assim, porque ele secreta muito, ele aumenta muito a produção de adipocinas. Né, de citocinas pró-inflamatórias, são substâncias que a gente já entende elas como importantes, substâncias que vão ativar vias, né, específicas de inflamação. Né? Então a gente precisa controlar essa inflamação, mas controlar do jeito certo, entendeu? Sem bobagem de Instagram, sem bobagem de YouTube, sem bobagem de TikTok, é consciência. Né? Então, de fato, existem alimentos que vão trabalhar no controle da tua inflamação, mas aí a gente não vai citar ficar excluindo, né? Muitas vezes, inclusive, alimentos que vocês gostam. A gente está falando aqui, né, de uma dieta de fato anti-inflamatória, peixes ricos em ômega 3, gorduras de origem boa, abacate, nozes, castanhas, sementes, linhaça, chia, vegetais verdes escuros, brócolis, espinafre, couve, frutas vermelhas, né? Cúrcuma e gengibre, que tem um potencial antioxidante extremamente bom, né? E isso num controle estratégico calculado por, no caso que seja eu, né, por um nutricionista especialista na área que saiba trabalhar com isso, né? Evitar sempre, se possível, excluir, né, ultraprocessados, açúcar refinado, doces na medida do possível também, certo? Embutidos, alimentos ricos em aditivos da indústria. E a gente trabalhar também com controle de carga glicêmica. Não sei se vocês já ouviram sobre isso, mas, por exemplo, trabalhar com combinação de alimentos, né? Então, enquanto a gente vai utilizar quinoa, arroz integral, até mesmo o arroz branco, enfim, mas que saiba combinar com leguminosas, com vegetais ricos em fibras, que vão reduzir a absorção de glicose, né? Porque dessa forma a gente controla esses picos de glicemia que podem, né, se a gente não controlar, favorecer o aumento do tecido adiposo. Ponto importantíssimo também, controlar. Eu falei para vocês que a gente até mesmo pode pensar no trabalho com alimentos que melhoram a circulação linfática e controlam a retenção de líquidos, né? Eu ensino para minhas pacientes, por exemplo, como fazer controle de água para que se excrete quando está no momento de edema mais avançado, excrete mais rápido essa retenção, né? E a gente pode falar de alimentos diuréticos, pepino, melancia, chá verde, chá de hibisco, chá de cavalinha, alimentos também que são ricos em potássio, água de coco, por exemplo, né? E trabalhar com evitar sempre ou reduzir ao máximo alimentos ricos em sódio. Pensar na saúde do tecido conjuntivo, né? A gente sabe que o lipedema especificamente ele vai afetar a integridade das fibras, das fibras que eu digo da pele, né? De colágeno ali. Então, tem que trabalhar com a estrutura certa, com a quantidade certa de vitamina C, aquela que tem ali na laranja, no kiwi, na acerola. Vocês falam kiwi ou kiwi? Eu falo kiwi, tá? Que é essencial para a produção de colágeno. E aqui eu não estou falando de suplemento necessariamente. Eu estou falando de vitamina C proveniente dos alimentos, de como que o nutricionista vai estruturar isso para ti. Né? Como que ele vai estruturar a quantidade de zinco e silício, por exemplo, que vai auxiliar na síntese de colágeno, que é um aspecto que fica prejudicado no lipedema com aveia, castanhas, frutos do mar, né? Proteínas de qualidade que a gente. Ah, lipedema não posso hipertrofiar. Não, não, tu tem que pensar em ganhar músculo. Tu tem que pensar em perder gordura, tu tem que pensar em recomposição corporal no lipedema, né? Então tu tem que trabalhar com proteínas de alta qualidade para manutenção e ganho de massa muscular e pele, obviamente, né? Melhora desse aspecto da tua pele. Ponto muito importante, né? Já é meio óbvio, né? Mas no processo, quando eu estruturar, por exemplo, o modelo alimentar para vocês, eu também vou pensar na redução exponencial de gordura, porque o ganho excessivo de peso vai piorar o quadro. Isso é um ponto que a gente tem muito específico, né? E já mencionei para vocês, né? Como que a gente pode, através de alimentos específicos, preservar a saúde desse tecido conjuntivo, ou seja, da nossa pele em si, né? Da nossa pele em si. Então, desde alimentos que trabalhem
mencionei para vocês vitamina C, zinco, silício, proteínas específicas que vão contribuir, né, nessa melhora do aspecto da pele, mas até mesmo se necessário, então não saiam usando suplementação sem eu orientar vocês, né, mas a gente já sabe, por exemplo, do ômega 3, né, no controle da inflamação e melhora da circulação, a vitamina D como moduladora da resposta inflamatória, o magnésio como um potencial contribuinte ali na redução de edema, certo? Então, de novo, não saiam fazendo a suplementação de qualquer jeito, ok? Tá? É se o nutricionista passar para vocês. Então, aqui eu já falei para vocês, né? Isso aqui das diferenças entre celulite e lipedema, mas principalmente ali vocês vão ver o, a sensibilidade, dor, tendência a hematomas, né, no lipedema, e a piora ao longo dos anos, se não houver, principalmente se não houver isso aqui, ó, dieta e exercício da maneira adequada, tá? Outros pontos muito importantes, tá, pessoal? Lipedema, a gordura, por incrível que pareça, tá, ela comete um pouco mais, de maneira mais simétrica, tá? Enquanto que a gordura localizada ou a própria celulite vai se acumular em qualquer parte do corpo. Ou seja, vocês não vão ver lipedema no abdômen, né, gente? Nas costas, né? Seria algo bem fora do padrão. Enquanto que a gordura localizada, a celulite, vocês vão ver. Sensibilidade à dor, isso aí eu vou grifar bastante para vocês na identificação, né? A região, as gurias que foram acometidas tiveram essa condição e podem aí falar pra gente, né, como é que foi, né? Mas essa sensibilidade à dor aí é algo que é bem evidente, né? Bem evidente na diferença entre o que é celulite e o que é lipedema. Aparência da pele, né? Então, no lipedema, pode-se ter essa questão dos nódulos, né? Bem aparente, né? E a pele, ela pode ir ficando mais flácida, né? Já no caso da gordura localizada, ela é mais uniforme, né? De novo, não vai ter esses sintomas de dor ou inchaço. Falando de inchaço e evolução, né? No caso do lipedema, ele vai ter principalmente, tá, esse inchaço ao longo do dia e vai piorar, com certeza, vocês podem dar o relato aí, gurias, que falaram que são diagnosticadas já previamente com lipedema, podem dar esse relato aí para nós, é muito importante, tá? Mas pode, assim, muito ser observado aí em longos períodos em pé, calor, né, onde vai ficar bem evidente isso. Treino e dieta, né? A gordura localizada, a celulite, ela vai ser muito bem, assim, receptiva, né? Com uma estrutura de dieta, por exemplo, no Musa Recomp, a galera já traz vários relatos aí de resultados absurdos, né? Vocês podem ver aqui, só passar rapidinho, algumas pacientes minhas aí, eu vou falar sobre elas para vocês, né? Mas a gente vê uma estrutura de resposta muito maior quando a gente fala da celulite em comparação com o lipedema, né? Porém, no caso do lipedema, por mais que possa melhorar, melhora, tá? Melhora, quem diz que não melhora com estratégias dietéticas tá em outro planeta, tá? Melhora, né? Mas pode, né, se for mal estruturada a dieta, principalmente, ele pode permanecer muito desproporcional, né? Então é todo um acompanhamento calculado, estruturado, inteligente para as mulheres que são portadoras do lipedema, certo? Deixa eu ver o que que você tem falado no chat aqui. Então vamos lá. Por exemplo, a Roberta falou o seguinte: minha mãe é educadora física, dá aula de hidroginástica, quase não tem gordura corporal, corpo bonito, depois de 2 filhos. Pô, legal. Essa minha paciente aqui, ó, ela tem 2 filhos. 2 filhas, no caso, tá? Naira tem 2 filhas. E olha como é que tá o abdômen dela. Ah, é difícil? Claro que é, né, gente? Claro que é. Mas é bem menos difícil do que parece, tá? É bem menos difícil do que parece. O que você considera um emagrecimento rápido? A Marina falou. Então, hoje a gente acredita que, por exemplo, emagrecimento rápido, tá? E que é alcançável, digamos assim, que é algo que não vai ser uma coisa que tu vai cair desmaiada no meio da rua,
tá? É 2% do teu, no máximo, né? Pode variar de 0,5 até 2% do teu peso corporal total por semana. Ou seja, se tu tem 80 quilos, nós estamos falando que tu pode perder 1,6 kg por semana e isso não ser um absurdo, tá? Ah, é difícil acontecer, sim, claro, né? Mas a gente ainda entende que isso não seria um absurdo, tá? Não seria uma coisa totalmente inalcançável, digamos assim. Não foi vascular, já tenho acompanhamento com ela há bastante tempo por causa da disfunção na tireoide. Sim, Rafa, o uso da cúrcuma pode ajudar a diminuir a inflamação. Sim, inclusive no meu mestrado a gente estudou extratos, não específico de cúrcuma, tá? Era de cogumelo, tá? Era de um Pleurotus ostreatus é o nome. E sim, tá? Todos esses extratos, né? Temperos específicos, até mesmo na ideia de suplementação, há boas evidências que eles podem contribuir, né? Com relação à inflamação, mas sempre pensando é, que o principal ponto no tratamento é vocês perderem gordura, certo? A Zilda falou o seguinte: interessante, os estudos recentes revelarem que o músculo é um órgão endócrino. Na verdade, especificamente, né, principalmente da gordura, do tecido adiposo, de fato, hoje se caracteriza ele assim, porque ele secreta muita substância. A Rafa perguntou assim, ó, é necessário fazer uso de colágeno? Então, é necessário, tá? É necessário que, assim, tu tenha um consumo adequado de colágeno. Isso não quer dizer que tu precisa suplementar, tá? Então, o que que acontece com o colágeno? A gente tem um grande problema com o colágeno, tá? Eu não sou nenhum, é, como é que eu posso dizer? Não acredito em nada, sabe? Aquelas pessoas que não acreditam em nada. Eu sempre dou espaço para o que tem vindo de evidências aí para a gente entender como as coisas estão funcionando. Mas o colágeno, infelizmente, a gente observa que a suplementação com ele não tem trazido grandes resultados, no sentido de fato melhora da pele, assim, né? Infelizmente, tá? Mas consumir, sim. Perco até o sono com tanta dor nas pernas, já tem bastante vasinhos e refluxo na veia. Você indica o uso de meios de compressão? A minha sugestão é sempre tu questionar a pessoa que te deu o diagnóstico disso, tá? Porque pode ser uma possibilidade, mas depende de como tá o grau desse lipedema, né? E como de fato tá é, a tua circulação, tá? Então pode sim ser uma possibilidade. Inclusive é uma boa possibilidade no tratamento do lipedema. Mas tem que ver até que ponto tu precisa disso. Meu trabalho é sempre específico na dieta e na suplementação. Eu foco nisso. Eu gosto de focar em alguma coisa. Por isso que sou focado na recomposição corporal de mulheres, né? Porque senão a gente distorce muitas coisas. Daqui a pouco, né, a gente está querendo assumir área que não é nossa. Eu quero focar nisso aqui, né? Por isso que eu considero, pelo menos na minha humilde opinião, que as minhas pacientes costumam, como vocês podem ver aqui, ter resultados bem satisfatórios nesse ponto, né? Então, aqui, por exemplo, essa paciente, inclusive, é Nutri também, né? Ela me procurou para a gente dar uma funilada. Ela já, como vocês podem ver, a condição corporal dela já era muito boa, tá? E passando aqui para um resultado bem interessante, assim, de detalhes, né, gente? Eventualmente detalhes. Tinha um pouquinho mais de celulite, mas não era nada aparente. Né? Não era nada aparente, e questão de detalhes que melhoraram. Então, eu gosto de trazer todos os pontos aqui para vocês verem que independente da idade que vocês tenham, né, das condições que vocês têm. Então, aqui eu citei, por exemplo, uma médica, né, que tem duas filhas, trabalha muito, né? E sim, gente, tá? Só para vocês saberem, ela come sim pizza eventualmente, né? Só que é uma coisa estruturada, uma coisa estratégica, uma coisa calculada, né? Aqui outra médica também, aqui, né? Também minha paciente, ela fez recentemente 48 anos, né? Então a gente sabe que mesmo assim ela consegue ter resultados, né? Aqui eu gosto muito desse exemplo da Chay, tá? A Chay, ela foi, para quem não se lembra, quem é de Pelotas vai se lembrar, né? Ela deixa eu falar sobre isso, então tudo bem. Ela teve internada há muito tempo lá no México. Se eu não me engano, foi uma bactéria específica, se eu não me engano, que ela pegou. Depois ela ficou bem magra e depois a gente teve uma recomposição corporal, né? Recomposição corporal
Muito, assim, mas isso aqui é um dos resultados mais loucos, assim, que eu já vi com relação a minhas pacientes, sabe? E também, lógico, né, pessoal, a gente pensa em pessoas que querem também a perda de peso associada e que tiveram dificuldade com isso ao longo da vida. Então, a Tamires também sempre teve bastante dificuldade com relação à perda de peso, né? Mas hoje, inclusive, ela já perdeu, essa foto até já é um pouquinho antiga, né? Mas ela já perdeu bem mais peso do que isso. Né? E ela mesma observa, por mais que exista ali a região de gordura localizada, a questão da gordura localizada, ela vai reduzindo conforme a gente consegue reduzir a quantidade de gordura dela. A gente tem aqui também a Laura, uma paciente minha que, por isso que eu falo, né? A galera me pergunta, e resultado rápido? Como é? Eu gosto porque motiva, eu quero resultado. A gente tá falando de um mês para o outro aqui, tá? Então acompanha comigo. Um mês para o outro, 4 anos depois. Eu quero isso aqui. Eu quero isso aqui. Eu não quero isso aqui só. Vocês entenderam? Eu não quero isso aqui só. Eu quero isso aqui. Entendem? Eu quero que hoje vocês entrando no meu programa de recomposição corporal, né, que ele é um programa semestral, ok, tá? Eu quero mês a mês melhora. E daqui 6 meses melhor ainda. E daqui um ano muito melhor. E que daqui 2 anos a gente não tenha que fazer tudo de novo. Entende? É isso que eu quero das mulheres que são acompanhadas por mim dentro do Musa Recomp, tá, pessoal? Com relação a exercícios físicos no lipedema, que também é uma dúvida de muitas, tá? Bom, na celulite, pessoal, para ter, assim, ó, celulite, a gente controla a celulite com recomposição corporal. Isso é fato, tá? Perdeu gordura, ganhou massa magra, ponto muito assim de controle da celulite. No lipedema também ajuda, mas não é tão simples assim como eu mencionei, né? No lipedema, a gente tem uma série de benefícios, tá? Uma série de benefícios que a gente vai estar falando de preservar ou até mesmo aumentar a massa muscular, ou seja, a gente melhora a funcionalidade, né, como um todo. A gente tem melhora da circulação sanguínea, então essa sensação de peso nas pernas, e aí muita gente, pá, tipo, não posso fazer. Não, tu deve fazer exercício. O que acontece é que dependendo do grau que tu se encontra do lipedema, ok? Dependendo do grau, por exemplo, um grau 4, atividades de alto impacto, a gente tem que tomar cuidado. É esse o lance. Agora tu tem que te movimentar, tu tem que fazer exercício. Muita gente se preocupa com a questão da inflamação, né? Então, como é que a gente reduz a inflamação crônica? Exercício. A gente produz muito, a capacidade antioxidante do corpo é muito melhorada, anti-inflamatória do corpo é muito melhorada, né? Se a gente favorece essa circulação linfática, e as meninas que são diagnosticadas sabem do que eu estou falando, do linfolipedema, né? Que daí já é um grau que a gente não quer chegar, a gente vai prevenir essa progressão, né? Melhorar a qualidade de vida, a autoestima, que a gente sabe que é uma coisa que afeta muito as mulheres com lipedema, certo? Então, todos esses pontos são muito especiais no tratamento do lipedema, mas, claro, não estou dizendo que é fácil, tá? Eu estou dizendo que na celulite é bem mais simples. Tá? É bem mais simples. Se a gente pensar nas recomendações para celulite, é o que eu mencionei. A gente pode principalmente trabalhar com exercícios mistos, ou seja, combinar exercício de força, exercício aeróbio. Eu consigo pensar, por exemplo, treinamento funcional, cross-training, crossfit, né? Que são modelos de treinamento que combinam, ou mesmo a musculação associada ao exercício aeróbio. Certo? Já na questão do lipedema, a gente vai trabalhar com exercícios, principalmente aeróbio de baixo impacto para a tua condição atual, né? Então, pensando na ideia de estímulo da circulação, o aeróbio trabalha muito com isso. Então, natação, ciclismo, né? No sentido de até mesmo bicicleta ergométrica, o próprio elíptico, né? O transfer, né? Que algumas pessoas chamam, é uma alternativa de baixo impacto. Agora, dependendo do grau que a gente se encontra, de fato, ficar buscando esporte com mudança brusca de direção, com alto impacto, né, durante o tratamento do lipedema realmente é perigoso porque pode acometer aí até mesmo o aparecimento de hematomas, de aumentar a fragilidade capilar, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas
Aí, quando a gente fala de hipertrofia, tá? O treinamento de força também é uma recomendação do lipedema, gente. A gente tem que sair dessa ideia de pensar, até eu me desculpo, no livro que eu publiquei, a foto, né, é de um cara bombado, não era para ser de uma idosinha ficando fortinha, entendeu? Então a gente precisa de fortalecimento muscular, pessoal, tanto para a melhora da circulação, que é um ponto muito importante no lipedema, quanto sustentação articular, certo? E aí a gente vai pensar progressão gradual da carga, né? Enfim, intervalos com moderados, moderada intensidade, né? Pode-se trabalhar, dependendo da necessidade, né? As meias de compressão graduada, né? Para reduzir aquela sensação de peso, entenderam? Exercícios para mobilidade, que vão melhorar a drenagem linfática. Então aí eu vou poder citar para vocês Pilates, que a colega falou, yoga, exercícios respiratórios, alongamentos mais dinâmicos. Hoje a gente tem as recomendações aí, né, de que se busque pelo menos 3 a 5 vezes por semana, onde a pessoa com lipedema vai alternar, né, entre o que é o exercício de cunho aeróbio e o exercício mais voltado para força, por exemplo. Certo? E por força, entendam o que eu estou falando. Eu não estou falando a pessoa simplesmente derreter no treino, né? Derreter no treino. É a pessoa ter uma cautela especial ali e trabalhar com intensidades que justifiquem isso. Tá, galera? Hoje a gente vai conhecer, como eu falei para vocês, o programa Musa Recomp, certo? Que ele é um programa semestral onde vocês vão trazer para mim essas dificuldades de vocês. Então, por exemplo, a a cadê aqui? A Deiser falou do lipedema, do diagnóstico. A Adele falou também. A Zilda falou também. A Rafa falou também, se eu não me engano, né? A Marina não. Acho que a Marina não falou. A Lúcia falou também que tem desde a adolescência, né? Me lembro disso, ela falou que tem desde a adolescência. Então, Fabrício, no Musa Recomp, eu quero trabalhar especificamente com o lipedema. Lembrando, Musa Recomp são 10 vagas e é só para mulheres, ok? Tá? É só para mulheres, específico para mulheres, e são 10 vagas específicas. Olha, eu quero trabalhar com lipedema e com a celulite ou com a celulite. A gente pode trabalhar? Sim, tu vai receber um formulário onde tu vai acusar isso. Olha, hoje o meu principal problema é esse. Beleza, trabalharemos com isso, ok? E eu vou estruturar uma dieta individualizada, tá? E te acompanhar por 6 meses. Ok? Nós estamos falando de 180 dias. É um programa semestral, por isso que só dá para abrir 10 vagas, obviamente, porque eu não tenho como dar conta de mais do que isso, tá? Então, é um programa semestral onde tu vai ter essa mudança na tua dieta a cada 30 dias, tá? Já recebendo uma dieta em até 24 horas, hoje vocês vão adquirir ele e em 24 horas vocês já recebem um plano alimentar, né? Com base, olha, Fabrício, eu quero perder gordura e ganhar massa magra enquanto eu trato o lipedema. Eu posso? Sim. Tu só vai colocar esse objetivo ali, claro, entre outras diversas perguntas, né, que tu vai ter ali, né? Não é, obviamente, não é só o objetivo, então eu vou estruturar tudo com base na tua rotina. Ah, se tem filho, se não tem, enfim, né? Vocês vão conhecer isso posteriormente, né? Só que, além disso, vocês vão ter a cada 30 dias a possibilidade de me trazer um novo objetivo ou não. Olha, melhorou, mas agora eu quero mais hipertrofia. E aí tu vai usar o formulário recorrente do Musa Recomp para me trazer isso. Entenderam? E com base nisso eu vou estruturar uma nova dieta para ti. Quem tá, talvez tenha alguém aqui hoje no nosso na nossa reunião, que esteja no Musa Recomp, pode trazer as experiências, os relatos, porque vocês vão ver que é bem interessante mesmo. Só que a gente vai mais além disso, certo? A gente tem o acompanhamento, né? E a gente tem avaliação de gordura, porque essa pode ser uma objeção muito forte para vocês hoje, né? Olha, Fabrício, eu quero tá? Eu quero entrar no Musa Recomp. Só que como funciona se eu não moro aí em Pelotas, como é que tu vai avaliar meu percentual de gordura, tá? Como é que tu vai avaliar meu percentual de gordura? Então eu vou colocar o site aqui para vocês. Espera aí, para vocês acessarem e já garantirem uma das 10 vagas, ok? Então, Fabrício,
Como que a gente pode, tá? Como que a gente pode fazer essa avaliação de composição corporal? Basicamente, pessoal, basicamente, vocês vão ter acesso a um software de inteligência artificial para avaliar o percentual de gordura de vocês que eu coloquei dentro do Musa Recomp. Entenderam? Assim, então ele é um programa extremamente completo. Além disso, a gente tem aulas lá dentro sobre. Claro, eu vou estruturar uma dieta calculada para isso. Em tese, vocês nem precisariam das aulas, porque eu vou fazer isso especificamente para vocês, certo? Mas a gente tem dentro do Musa Recomp, certo? Aulas sobre celulite, sobre lipedema, o que fazer, etc, etc. Mas, como eu mencionei, né? Como eu mencionei, dentro do próprio programa a gente tem a possibilidade de vocês fazerem a avaliação de composição corporal de percentual de gordura, onde hoje, né, assim que vocês entrarem, e a cada 30 dias eu vou ir fazendo para vocês essa avaliação. Certo? E aí a gente vai discutir. Olha, aqui melhorou, aqui piorou, aqui melhorou, que seja tudo aqui melhorou, né? E a gente vai discutir com base nisso. Além disso, como eu falei, é um acompanhamento semestral. É um acompanhamento semestral. Ou seja, vocês vão poder ter contato comigo dentro de um software também de dietas que eu utilizo, tá? Então é tudo bem organizado nesse sentido, onde vocês vão poder me mandar quantas perguntas vocês quiserem, certo? Ah, Fabrício, isso aqui que tu colocou não como. Acho que se bem que vai ser muito difícil isso acontecer, porque no formulário eu já pergunto isso para vocês. Tu pode tirar para mim? Beleza. Tu vai mandar ali dentro do chat do software e em até 24 horas isso vai ser feito. Ou respondido, enfim, se for só um questionamento. Entendeu? Então a gente está falando de um real programa de acompanhamento, certo? De um real programa de acompanhamento onde durante 6 meses vocês vão ter a possibilidade de trabalhar junto comigo, tá? Cálculo, estrutura dietética específica de dieta, certo? Estrutura voltada. Olha, Fabrício, eu não tenho lipedema, eu não tenho celulite, tá? E o que eu tô sentindo é que eu melhorei muito, muito, tá? Mas eu quero melhorar mais, eu quero ter mais recomposição corporal, tá? Beleza, calcularemos sobre isso. Ó, o relato da Renata. Eu estou participando, tem uma semana de dieta, confesso que achei até muita comida, mas está sendo fácil de fazer. Então vamos lá, Renata, vamos lá. Vou te trazer um ponto. Muita comida não é muita caloria. Ah, esse é um segredinho muito importante do Nutri, tá? A gente tem um conceito que a gente chama de densidade calórica, tá? Densidade calórica nada mais é do que grama por caloria. É grama por caloria, tá? O que que isso significa, Fabrício? Bom, basicamente, né? Se tu comparar 100 gramas de chocolate com 100 gramas de morango, 100 gramas de morango tem muito menos caloria, certo? Ou seja, né, tu vai conseguir comer um volume muito maior, comendo muito menos caloria. Por isso que todo mundo, quando faz o, o programa, tá, se assusta, né? Tipo, não, peraí, tem muita comida. Sim, muita comida não é muita caloria. Essa é a ideia, tá? Para vocês terem adesão, porque acima de tudo vocês precisam, adivinha, seguir a dieta. E sim, gente, assim, das dietas que não estava dando resultados porque eu não conseguia fazer. Ó, olha o relato da Renata, tá? Fiquei até preocupada. Foi onde eu te perguntei, das dietas que eu estava fazendo anteriormente não estava dando resultados porque eu não conseguia fazer sentir a fome. Faz sentido fazer uma dieta que tu sinta fome? Eu pergunto pra vocês, que tu sinta fome a todo momento, vai ter resultado? Faz sentido, se a Renata me falasse assim, eu não vou te mentir, tá, Renata? Eu não me lembro especificamente no formulário das comidas que tu não gostava, tá? Eu não vou te mentir. Mas vamos supor que tu falou assim, ó, olha, eu não gosto de abacate. Tu falou de abacate, tu vai comer abacate. Não, gente. Não faz sentido. Não faz sentido isso, tu não vai conseguir seguir a dieta. Entendeu? E é isso que eu preciso, que tu siga a dieta. Parece uma coisa tão óbvia, mas eu preciso que tu siga a dieta. Então, vou colocar o site aqui de novo, porque a Marina perguntou o valor, e eu garanto para vocês, tá? É um valor muito abaixo do que vocês estão pensando, tá? É um acompanhamento semestral. Lembrando, é um acompanhamento semestral, tá? Com parcelamento em até 12 vezes de um acompanhamento semestral, onde hoje mesmo vocês já vão preencher o formulário. Preenchendo o formulário, eu já vou começar a estruturar a dieta para vocês.
ok? Estruturando a dieta para vocês, eu já entrego amanhã essa dieta para vocês. Então, lembra daquela segunda-feira eu começo, tá? É isso aí. Além disso, eu já vou enviar para vocês um, um outro software, né? Que no caso é para fazer a avaliação do percentual de gordura de vocês, tá? E aí vocês já começam a trabalhar ali com isso. Tá, minha galera? Então, lembrando, são 10 vagas. Elas normalmente encerram aqui, tá? Porque é na live, tá? Normalmente elas encerram aqui na live, porque são 10 vagas, tá? Eu não posso, não tem que fazer, tá? Eu não tenho como liberar mais em algum momento. Por quê, gente? Por quê? Tá? Porque assim, ó, ah, eu não consigo ter, por exemplo, estagiário para fazer as dietas, tá? É eu que preciso fazer, senão eu fico. Eu não consigo, tá? Então é sempre 10 vagas, senão não tenho o que fazer, tá? Eu não consigo distribuir minhas funções, então eu mesmo que respondo, eu mesmo que calculo a dieta, basicamente por isso, tá? Então a gente sempre limita as 10 vagas. Ah, legal. Valeu, Zilda. Obrigado pelo teu relato. Zilda falou: vou me organizar financeiramente para fazer o Musa Recomp. Preciso muito desse acompanhamento. Pessoal, quem puder, faça o acompanhamento, pois está muito acessível. Exatamente. Exatamente. Dúvidas, galera. Vamos lá. Vamos abrir para dúvidas. E não, lembrando, não saiam do grupo, tá? Não saiam do grupo de Whats. Dúvidas eu quero saber de vocês. Mandem. Dá para parcelar no Pix? Eu acho que dá. Eu acho que o teu próprio banco consegue fazer isso, não? A Marina perguntou, eu acho que no próprio banco tu consegue fazer isso, se eu não me engano, tá? Posso estar falando bobagem, mas se eu não me engano, no próprio banco tu consegue fazer. É desconhecido ainda, Marina. Exatamente, é um complexo de fatores que envolve circulação, etc. Não, Roberta, não, não, claro que não. Inclusive, eu tenho vários pacientes com cardiopatia, tá? Não, 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 com certeza não. Claro, o que eu vou controlar é, por exemplo, eu não vou te suplementar um vasodilatador ou sei lá, uma cafeína ultra concentrada, né, Roberto? Basicamente isso. Então o controle é por mim, mas não tem nenhuma contraindicação. Inclusive, tu deve fazer um acompanhamento nutricional, certo? Aqui, em Pelotas, o Ismael Bassani indica bastante paciente para mim também. Então, a cardiopatia não será um problema no tratamento, tá? Sim, Marina. Inclusive, a Marina perguntou: vegetarianos podem entrar? Sim. A condição especial para tu entrar, tá? É ser mulher, tá? É mulher, porque é um programa para mulheres, ok? É um programa para mulheres. Inclusive, Marina, uma curiosidade: eu fui vegano por uns 2 anos, tá? Então eu sei trabalhar com dietas vegetarianas. Tenho vários pacientes ovo-lacto, veganos, vegetarianos, tá? Não, não vai ser um problema. Só é mais chato de calcular a dieta, tá? Pra mim, né? Então é mais trabalhoso pra mim só. Porque daí tem que, por exemplo, na recomposição corporal, tem que estruturar um cálculo, né? Manjadinho, né? Não dá pra ser um cálculo feito de qualquer jeito. Respondido, Marina? Perfeito. Exato, Zilda. Exato. A ideia é a gente trabalhar com ciência. O tratamento nutricional com ciência.
não invadir a área dos outros, que nem vocês viram aqui que eu mostrei. Olha, o diagnóstico é através do profissional de medicina, e assim a gente fazer um tratamento digno mesmo. Tá, pessoal? Lembrando, vou botar aqui o link de novo para vocês. Não percam, eu já acabei de abrir aqui a plataforma e algumas de vocês já adquiriram, tá? Então não percam as nossas vagas para o nosso Musa Recomp, tá? Lembrando, iniciando hoje, né? E amanhã vocês já vão estar com planejamento alimentar, porque eu calculo sempre em até 24 horas, pego o formulário, então vocês vão receber acesso a uma plataforma. Vocês vão ter acesso a mim, né? Porque o meu WhatsApp aí, eu acho que todo mundo tem, né? Então não se preocupem com isso, vão me chamar, qualquer coisa que vocês precisarem. Tá bem, minha galera? Não percam tempo, tô esperando vocês aqui desse lado. Tá, pessoal? Espero que eu possa ajudar muito vocês cada vez mais e mais. Não saiam ali do grupo. Tô esperando vocês pro Musa Recomp. Lembrando, tá aqui o site tá no chat, tá? Quem não tá vendo o chat, entra no chat, clica no link e já vem para uma das 10 vagas. Lembrando, é um programa semestral, certo? Acompanhamento semestral, reformulação da dieta a cada 30 dias, tá? É, planejamento dietético calculado específico e entregue em até 24 horas. Plataforma específica. Isso, Marina. Plataforma específica. Uso de software para avaliação de composição corporal, de gordura. Tá, Rafa? E eu tô aguardando vocês aqui, pessoal. Tá bem? Ótimo final de semana a todas. Espero vocês. Tá, gente? Bom dia para vocês, bom domingo. Merece, Roberta. Tchauzinho. Até.